Oi, pessoal, eu vou falar para vocês a adaptação dos meus filhos na escola. Não foi fácil. Acompanhe aqui que vocês vão ver todos os detalhes. Acompanhe tudo. Então, pessoal, não foi fácil a adaptação das crianças na escola e eu acho super normal porque eles chegaram aqui sem saber falar, sem saber, sem ter amizade, sem saber as brincadeiras, sem saber um nada. Então, eu acho super normal ser difícil, mas eu vou contar para vocês mais ou menos como acontece. Quando você chega aqui, apenas com o passaporte também você consegue matricular as crianças na escola. É uma lei que tem que as crianças a partir de 6 anos é obrigatório estar na escola, que seja legal, que esteja documento, que não esteja. As crianças têm que estar na escola. É uma lei que tem e normalmente os comune, que é a prefeitura aqui do bairro, e as escolas talvez vão colocar uma dificuldade, mas você mostra, vai atrás do seu direito que você consegue, porque é uma lei. E então, eu consegui matricular os meninos na escola. O Fernando teve que esperar alguns dias mais por conta que ele tinha 5 anos apenas, então não é obrigatório. E logo depois ele também conseguiu a vaga e entrou na escola. E agora eu vou contar para vocês como foi o Pablo. Então, o Pablo começava a estudar às 8h30 da manhã até às 4h30 da tarde. O dia todo na escola, comia na escola, fazia merenda na escola. E quando chegava, começava a luta do meu marido com ele para ajudar ele a entender. Era um dicionário dessa grossura, era pesquisa, era tudo para poder fazer ele entender e fazer ele raciocinar, não dar as respostas para ele, mas fazer ele procurar para poder entender e aprender. Essa parte do meu marido foi muito importante, porque como ele é italiano, como ele tem um bom conhecimento do italiano, foi muito perfeito, porque se não tivesse ele, talvez ainda o Pablo teria muita dificuldade. Mas foi uma grande ajuda e o Pablo teve muito bons resultados. No começo foi muito difícil, a gente não, meu marido ficava muito tempo com ele aqui sentado na mesa. Tinha vez que chegava, a gente jantava e depois ele ficava até meia-noite. E teve muitas semanas que a gente não conseguiu dar uma volta, dar um passeio no sábado e no domingo, porque teria que estudar. Foi pesado, mas foi tudo pro bem dele e ele teve muito bons resultados. Desde o início ele nunca tirou nota ruim e não porque é fácil, é muito difícil, mas ele se empenhou, ele se dedicou e o meu marido junto com ele ali todos os dias e na escola os professores tentavam ajudar ele teve sustênio, que é uma ajuda de um professor lá dentro da escola que dava aula a ele de italiano e então ocorreu tudo bem. Ele ainda concluindo, o Pablo teve muito bons resultados. Não foi fácil pela pandemia, também atrasou muito os resultados e em relação principalmente a amizades, que ele ainda está nessa fase meio dificultosa, porque ele é muito tímido. Inclusive, os professores pediram para a psicóloga da escola falar comigo e pedir minha permissão para estar conversando com ele. Então, eu assinei os documentos e ela está acompanhando ele. Todas as semanas ela está dando uma tarefa para ele e ele está tentando acompanhar. E eu acredito que vamos ter bons resultados, porque eu já vejo a diferença. As tarefas que a psicóloga passa, tipo, sexta-feira, chama 2 amigos para andar de bicicleta juntos, chama os amigos para jogar futebol, ou então senta ali junto com teus amigos um dia, tarefas diferentes que tá estimulando ele,
porque ele sozinho, sinceramente, ele prefere não falar com ninguém, não sentar perto de ninguém. E eu entendo, foi um baque muito grande em relação a isso, porque ele, como eu já falei, ele é muito tímido. Então, a gente tem que estar estimulando realmente para ele poder se soltar mais um pouco. Mas então, esse ano já tá tudo diferente, já tá mais alegre, já tá com a ajuda da psicóloga já tá se entrosando um pouco com toda. Então, com o Pablo ainda tem muito para contar, mas eu vou começar com isso para deixar a experiência para vocês. E agora eu vou começar com o Fernando. Agora eu vou começar a parte do Fernando. Do Fernando foi um pouco difícil, acredito que mais para mim. Foi muito difícil participar dessa adaptação dele na escola. Logo no começo, quando foi o primeiro dia de aula, ele estava muito animado, muito feliz e entrou tranquilamente e ficou lá contente, feliz. Eu fiquei muito surpresa. E lá na escola fizeram esse álbum para ele de bem-vindo. Eu achei muito fofo. Olha, todos os alunos fizeram um desenho para ele, para dar bem-vindos a ele. E eu achei muito afetuoso da parte deles, mas logo teve a continuação. Os outros dias que ele ia, ele começou a chorar e eu me sentia com pena porque ele ficava todo dia ali e então foi muito difícil porque eu chorava junto também. Mas depois ele começou a ir tranquilo para a escola, mas de vez em quando ele chorava, ele falava: tal pessoa não quer brincar comigo, tal pessoa não me entende, ninguém me entende, não sabia falar na hora que queria ir no banheiro, não sabia falar nada. Mas então ele foi se adaptando e foi dando certo, mas ainda passou muito tempo para ele realmente ir feliz para a escola, que todos os dias tinha essa dificuldade. Eu já olhava para ele assim e esperava, será que ele vai chorar? Aí ele começava a chorar, dizia que ninguém gostava dele, dizia, era muito pesado para mim ficar escutando tudo que ele falava. Mas eu acredito que seja a visão dele, né? Que ele se sentia só porque ele não sabia falar, não sabia conversar, e as crianças estavam tudo acostumadas ali nos seus grupinhos, né? De infância, porque as crianças aqui estudam na mesma sala desde bebezinho, então já tinha aquele costume. Então ele se sentiu realmente isolado, mas os professores estavam tentando ajudar sim, não é que ele estava só nisso. Mas quando ele chorava assim, eu chorava junto. E quando chegava lá na sala, que eu chegava chegava a hora de dar tchau, ele me abraçava forte, eu começava a chorar. E chegou um dia que, depois de 4 meses, acredito, 3 meses, teve uma reunião que a professora, não, depois de 2 meses, a professora chegou para o meu marido e falou: olha, eu acredito que ele está se adaptando, ele está brincando. Quando ele chega aqui, ele conversa com os amiguinhos, já tá já tá mandando muito bem, já estamos no bom caminho. Mas de manhã, acredito que quem atrapalha mais o Fernando, o Luiz, a se adaptar na escola é a mãe, porque toda vez ela chora aqui. E eu tenho certeza que quando ela ser mais forte e não chorar, ele também não vai mais chorar de manhã. Então eu levei esse puxão de orelha e eu tentei ser mais forte e realmente melhorou tudo. Ele também não se sentiu mais debilitado de manhã, então ele já ia mais tranquilo. E começou. Ah, eu falei aqui para vocês que a professora chamou ele de Luiz. No começo eu falei para a professora, ele falava que se chamava Fernando, mas a professora quis, e pelo nome dele, que começa com Luiz, ela quis chamar
por Luiz. E me perguntou por que ele falava Fernando. Eu falei, não, ele tem 2 nomes. E a gente estamos acostumados a chamar ele de Fernando. Mas aí ela falou, olha, pela forma educacional, o ideal seria chamar ele de Luiz. Então, eu não pude falar nada. Ficou Luiz. E ficou muito legal, porque a gente chama ele de Fernando, a gente brinca com ele, fala tudo, todo mundo da família chama ele de Fernando, os amigos do meu marido chamam ele de Fernando, mas todo mundo que é relacionado à escola, professores, mãe de coleguinha, todo mundo ele se apresenta como Luiz. Muito interessante isso da parte dele. Mas passou essa fase difícil e ele realmente começou a ir com muita alegria para a escola. Ele passava todo dia tranquilo, comia, não chorava, brincava todo dia, estava super contente até que chegou a pandemia. Logo quando ele se adaptou, chegou a pandemia e a gente não conseguiu, não podemos mais voltar à escola. Então terminou o primeiro ano dele assim, com a pandemia. E foi foi ruim porque ele logo não tinha se adaptado, então aconteceu isso. Mas no novo início de ano ele teve uma semana assim difícil, mas todas as crianças igual a ele tiveram. E foi muito bom porque não tava mais aquele grupinho da mesma sala, mudaram, entendeu? Porque juntaram crianças de 2 escolas e colocaram só em uma e dividiram por classe. Então ficou bem misturado e não ficou mais aqueles grupinhos formados. Então ele teve uma adaptação muito rápido e ele super ama a escola. Ele passa o dia todo, chega aqui conversando, chega aqui falando palavras novas. É muito interessante. Então é isso. O Pablo esse ano está fazendo o primeiro ano da secundária e o Fernando está fazendo o primeiro ano da primária. E o Fernando fica de 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde todos os dias. E o Pablo fica de 8 horas da manhã até 4h30 da tarde, dia de segunda e quarta, e o restante da semana ele fica só até 2h30 da tarde. É opcional, você pode deixar a criança até 1h55 da tarde, ou você pode deixar o dia todo na escola até as 4h30 da tarde. Também, se você trabalhar, tem um poste horário que você paga uma quantidade, uma taxa, e as crianças podem ficar até, acredito que é 6 horas da tarde. E também pode ser antes, que você também paga o pré-horário, que é quando você precisa trabalhar mais cedo e precisa deixar a criança lá na escola, que eles ficam numa sala fazendo alguma atividade, brincando e esperando a hora da escola. O pré e o porte é pago, mas é uma pequena taxa mínima, e também a alimentação da escola é paga. A gente paga em média 3,50 e pouco, mais ou menos, para um e para o outro, durante somente os dias que eles frequentam, claro. Mas eu vou falar para vocês agora as matérias que eles fazem na escola. Eu fiz uma nota aqui, escrevi porque é muita coisa para me lembrar. Vamos lá. O Pablo, que tem 12 anos agora, ele deveria estar fazendo a segunda série da secundária, mas como eu falei, ele está fazendo um ano anterior, então ele está fazendo na primeira série da secundária. Vamos lá. Ele faz italiano, que é dividido em 3 partes, que é gramática, épica e antologia. Aí tem inglês, espanhol, ciências, matemática, história, geografia, educação física, tecnologia, arte, música, religião católica. A religião católica não é obrigatória, você pode assinar o documento, você tem que assinar o documento se permite ou não, mas eu deixo ele fazer. E tem o laboratório de potenciamento de inglês, que justo por isso que na segunda e na quarta ele fica até mais tarde.
e o curso Trinity, que ele faz em casa, online, uma vez de 15 em 15 dias. É um curso que a gente decidiu colocar ele, que faz parte de um projeto da escola, que acredito que seja muito bom para ajudar ele. Então ele está fazendo, já está terminando. E o Fernando, que é o pequenininho que tem 6 anos, que ele está no primeiro ano da primária, ele faz o italiano, o inglês, matemática, história, geografia, ciência, arte, música e religião católica. Ah, também faz a educação física. A educação física nesse ano tá meio que cortado por conta da pandemia, mas eles fazem normalmente. Deveria estar fazendo agora. Então é isso. As matérias são essas. E para finalizar, que eu já falei demais, eu vou falar para vocês que aqui na Itália nós não estamos sós, porque aqui é repleto de estrangeiro. Por onde você passa, você vê alguém falando francês, ou árabe, ou espanhol, e por aí vai. Então, lá na escola dos meninos é cheio de gente estrangeira. Quer ajudar o meu canal? Então curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal.